veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Muito bem, você tem aí, Iade Yehová, veio sobre mim a mão do... Essa forma metafórica de Ezequiel, falar da mão do Senhor, falar de me levar no Espírito, era a maneira que ele estava dizendo como Deus se aproximava dele para conduzir às suas revelações, de como ele dava as suas visões. Era assim que Deus tratava com Ezequiel. Então a primeira coisa que nós colocamos aqui é que Ezequiel está em um vale. Ele é levado pelo Espírito do Senhor, a mão do Senhor toma, não é assim? E ele é levado para um vale, não é isso? Para um vale, para uma planície, não é isso? Ele é levado para uma planície, está bem aí, para uma planície. Está aqui, ó, Rabiquiar, você tem aqui, ó, Rabiquiar. Essa expressão aqui no hebraico é a planície. Interessante que ela tem aqui o artigo definido, Ra. Então, se tem um artigo definido, Ra, esse artigo aqui, ele está dizendo que era uma localidade certa, não era incerta. Ainda que eu não saiba onde estava, pode-se supor que seria na Babilônia, mas que existia um vale, sim. Agora, nós estamos tratando no texto de uma visão. Se era uma visão, eu estou dizendo que ainda não era algo literal, concreto, não é? Porque ele está tendo mas é claro que eu posso ter uma visão, mesmo não sendo ela literal, mas o Senhor me levar na visão a lugares que são existentes. Sim ou não? Então pronto, você pode perceber isso, que Deus vai fazer isso aqui com o profeta Ezequiel. Então você tem aqui essa expressão, que ele é levado para esse vale, para essa planície. Nós sabemos que a mão de Deus, o Espírito de Deus, conduzia esse homem lá. Então ele é levado. Então quando o texto diz que ele é levado, a primeira coisa que ele vai ter aqui é uma visão escatológica. Por que, pastor Zé, ele vai ter uma visão escatológica? Primeiro, porque a escatologia, ela é a doutrina de coisas futuras, não quer dizer só do Apocalipse. A escatologia, ela pode ser tanto de questões proféticas do Novo Testamento, como também de assuntos que vão acontecer amanhã. Trata de um assunto futuro, escatológico. Então, nesse texto de Ezequiel, nós temos duas coisas escatológicas. Quais são as duas? As duas propostas escatológicas do texto. Vocês se lembram? Isso, a restauração política e espiritual. Pronto, então você tem aqui uma perspectiva escatológica profética da restauração nacional, que é uma restauração política. Eu falei na nossa aula passada que o Israel que está lá só tem por enquanto a restauração o quê? Política. Inclusive o filme aqui, ó, Shlomo Sandi, esse camarada aqui, ele fala sobre a criação da terra de Israel, e eu falei sobre ele na aula passada, só não citei o nome, mas ele fala sobre Israel, a criação de Israel, e ele tenta descaracterizar, ele tenta no escrito dele mostrar que o movimento não era apenas bíblico. Inclusive ele quer dizer que o movimento bíblico é que incentiva a essa intolerância religiosa. Olha aqui para você entender. Vocês já viram aquelas pessoas dizendo assim, olha, essa briga entre palestinos e Israel, os israelenses, é questão de religião. Se tirasse esse negócio do meio, aí estava tudo resolvido. Não, senhor. Olha para cá. Eu quero até dizer para você, você que é sociólogo, antropólogo, você precisa entender e você precisa saber o que é espiritual e o que não é. Se você não sabe, não entre nesse terreno. Não é isso? Porque lá não é apenas uma questão sociológica, antropológica, política, social. Não é só isso. Há um aspecto espiritual que muitos não compreendem. Mas os que são da linha simplesmente acadêmica, eles vão entrar e vão caminhar nessa ideia aqui. Shlomo Sandi, ele diz que os controversos, porque Israel nunca foi essa hierarquia, esse poder que alguém diz ou que a Bíblia fala,
palavra dele, ele tenta colocar isso, dizendo que Israel sempre foi uma aldeiazinha e nunca foi um reino grandioso. Então, nós não cremos nisso, porque também há provas. Ele tenta falar de argumentos arqueológicos, sociológicos, mas nós acreditamos no que a Bíblia diz. E preste bem atenção, a questão maior de guerras e conflitos não é apenas uma questão religiosa, é a questão da maldade do coração humano. É muito importante que você entenda isso. O próprio Tiago, vamos ver bem aí, capítulo 4, vamos lá para o verso 1, só para que todos tenham uma noção. Tiago 4, 1. De onde vêm as guerras? Olha aí, de onde é que vem guerras? E pelejas entre vós? E de onde vem as pelejas entre nós mesmos? Porventura não vem disto? Porventura não vem disto? A saber dos vossos deleites? Peraí, de onde é que vem? Dos vossos deleites. E por que muitos tentam dizer que só por causa dessa religião de Israel, crendo no Deus, crendo na Bíblia, e do outro lado os palestinos, está vindo guerra? Agora eu pergunto aqui, de onde é que veio a guerra dos Estados Unidos contra o Iraque? Misturaram a Bíblia lá? E de onde é que veio a guerra agora da Ucrânia com a Rússia? Tem pastor lá no meio? Tem Bíblia lá no meio? Explica aí, ateu velho. Explica aí, tu que fala mal da Bíblia, fala mal de crente, dizendo que é intolerante. Explica. E de onde é que veio a Primeira e a Segunda Guerra Mundial? Sede de poder, sede de ganância, deleite, desejo de ter a supremacia sobre o outro, a hegemonia. O que tenta e o que faz com que haja guerras, intrigas, brigas, sede de poder, é o coração velho maléfico. Rapaz, é negócio sério, né? Fala aí, porque é bom participar, o pessoal ouvindo. Que é a intolerância política. Isso. E não religiosa. E não religiosa. Nós temos que entender. Então, a parte do que esse Shlomo fala, nós acreditamos no que a Bíblia diz. Agora, há essa questão do filho de Abraão, dos dois filhos, Ismael e Isaac. Um dando origem aos ismaelitas, aos palestinos, e outro ao povo de Israel, que tem a promessa. Então, eu estou colocando isso aqui para que vocês entendam. Ezequiel vai ter uma visão, querido professor, querido aluno, olha para cá, fale amanhã na sala de aula. O capítulo Ezequiel é um capítulo escatológico com duas partes. As duas partes apontando para o futuro. Uma parte já se cumpriu, nós vamos já falar daqui a pouco, e a outra parte ainda não se cumpriu. Então a primeira parte da profecia escatológica, ela já se cumpriu. A segunda parte, ela ainda falta se cumprir, que é a parte do capítulo 15 até o 28. Mas deixa eu dizer uma coisa, nessa segunda parte, faltam duas partes ainda. Nós vamos falar isso já no meditar. Então o que o pastor leu aqui, na verdade, ele vai entrar nesse êxtase profético, nesse arrebatamento, e ele vai ter admiração, ok?